Bom, eu sou o professor Salu, né, dou aula no curso de Design do Nivem, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a arte conceitual e o design, né? Eu acho bem interessante a temática, né? Claro, são aspectos introdutórios que a gente vai acabar discutindo aqui, porque esse conteúdo, né, o que a gente acaba abordando aqui é um conteúdo muito rico, muito profundo. Então, a gente faz aí uma introdução para que a gente conheça, né, alguns aspectos aí que acaba se relacionando com a prática do design, né, ou acaba contribuindo fortemente aí com o design, especificamente o design gráfico. Eu coloquei como a arte conceitual e o design, só que a gente vai acabar dando ênfase no design gráfico, tá? Eu acho interessante o pessoal que já tem uma concepção, né, dos manifestos artísticos de vanguarda do século XX, é um assunto que eu gosto muito de tratar, principalmente, né, em aula, e se quiser fazer colocações, postagem aqui no chat, fique à vontade, né, eu sempre vou me articular aqui para ler o que vocês estão postando, essa contribuição sempre acaba sendo muito rica, tá? Deixa eu só projetar aqui a apresentação. Bom, essa é a nossa apresentação, né, do Nivem Digital Live. Como eu já tinha dito anteriormente, eu sou o professor Salu, e a temática que a gente vai trabalhar aqui, o que a gente vai relacionar, ou vai trazer algumas aproximações, é a arte conceitual e o design, né, claro, com ênfase no design gráfico, que é a minha área de atuação, tá? Eu acho bem interessante fazer essa contextualização para que a gente consiga aí, né, articular as linhas específicas das vertentes que a gente está discorrendo aqui. Por exemplo, a gente está falando do gráfico, então a gente começa a sintetizar o que se configura na área do design gráfico, quais são os tipos de projetos, né, que vêm ali representar e sintetizar essa área, né. Eu acho isso bem interessante, por isso que eu dei ênfase aí, eu coloquei entre parênteses, né, ênfase no design gráfico, para que a gente tenha essa compreensão aí e consiga distinguir essa vertente na qual a gente vai enfatizar, ok? Bom, dando continuidade aqui, né, sempre que eu trabalho com ou faço alguma apresentação sobre a arte conceitual, né, nossas bases teóricas, né, tanto de estética quanto de conceito aí, eu acabo dividindo esses estudos em dois períodos, né, o modernismo e o pós-modernismo, e vai, né, tem essas duas, tecnicamente, né, a um grosso modo aí, a gente pega de 1900 para identificar alguns manifestos que acabam contribuindo com o design, né, e depois a gente tem um outro marco aí, a pós-modernidade, que a gente, na área gráfica, a gente acaba colocando esse ponto aí, que se apresenta em 1950, mas hoje, como a gente vai falar de arte conceitual, né, então a gente vai focar aqui na primeira metade do século XX, vai trazer alguns manifestos, claro, seria um assunto muito profundo, então a gente vai fazer uma introdução, como eu disse anteriormente, então vou trazer alguns manifestos, não são todos, né, mesmo por conta do tempo, para que a gente comece a ter essa concepção da estrutura, da configuração desses manifestos e de como começar a pensar também aí o design, né, essa disciplina, essa linguagem aí, que a gente acaba denominando como design, tá? Especificamente design gráfico. Eu sempre vou articulando aqui com o pessoal que vai chegando, tá? Para que a gente faça um acompanhamento no chat.
Bom, então aqui nessa primeira metade do século, essa primeira parte, vamos colocar assim, eu vou apresentar para vocês alguns manifestos artísticos de vanguarda, para que a gente tenha uma compreensão, né, das influências estéticas, né, que esses manifestos proporcionaram ao campo do design, e também escolas, né, acabam se englobando aí, né, nessa busca por informação e estudo, tá? Então, escolas, e a gente vai evidenciar bastante os estilos propostos por manifestos, né, e algumas propostas aí que vinham aí acontecer com a atuação dessas escolas simbólicas que vão contribuir, assim, fortemente para a consolidação do design, tá? Tem um ponto que eu acho muito interessante, eu tento ilustrar com esse slide aqui, né? Arte conceitual e design gráfico, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Porque a gente fica preso a esses questionamentos, né? O design não é arte, né? E acaba perdendo muito tempo nesses questionamentos, né? E eu sempre falo o seguinte, é mais interessante a gente buscar aproximações, né? Porque quando a gente diz que esses manifestos artísticos de vanguarda contribuem esteticamente e também de forma conceitual para o design, a atuação prática do design gráfico, por que não a gente buscar aproximações, né, da arte e do design, ao invés de ficar levantando questões, né, e sem argumentação, e acaba aí distanciando até mesmo da concepção que a gente vem a ter do design, né. E quando a gente pega como um ponto de partida para compreender a prática do design, a estética, né, a atuação estética do design, a gente busca referência em estudos, em escolas, né, de artes aplicadas e ofícios, e busca referência também em manifestos de vanguarda, então a gente começa já a compreender aí essas relações que existem do campo da arte com o design, né, tanto que a arte tem uma importância na gênese do design, né. Então, a proposta dessa apresentação, né, é evidenciar, trazer aproximações, né, da arte conceitual, dos manifestos que fazem parte, né, dessa arte conceitual, com o design, ao invés de ficar questionando aí, sem ter uma base, sem ter um mapeamento desses pontos, desses manifestos aí, movimentos que acabam contribuindo, né, com o design. O Kevin faz uma pergunta: o design não seria arte voltada ao marketing? Ele pode ter essa atuação, mas a gente não pode configurar, literalmente, o design como arte voltada ao marketing, tá? Ele não chega a ser um apêndice do marketing. O design é uma linguagem bem ampla, então a gente acaba percebendo, né, com esses levantamentos que eu vou tentar mostrar aqui para vocês, né, que ele tem vida própria, né, ele é grande, a gente tem que ter uma compreensão da importância dele. Mas, Kevin, respondendo a sua pergunta, o design pode trabalhar, né, com o marketing, mas ele aí não vem como uma arte voltada ao marketing, tá? Bom, como a gente pretende relacionar, né, pretende trazer essas aproximações, eu, a princípio, basicamente coloquei aqui para vocês, né, algumas coisas que se configuram dentro, né, e se caracterizam dentro da área do design gráfico, né? Então, a gente pode ter aqui tipografia, a gente pode ter produção, projeto gráfico de livro, isso é muito importante, a vertente editorial é uma representação forte do design gráfico. A gente tem os projetos gráficos de álbuns musicais, né, marca, então eu coloquei aqui algumas marcas, né, as interfaces gráficas de aplicativo, de website, também de responsabilidade, né, do designer gráfico, de projetar, fazer esse estudo, cartazes,
embalagens, capa de disco aqui, ó, álbuns musicais, né, diferentes capas de álbuns, ilustração, embalagem aqui novamente. Então, isso daqui é um pouquinho do que se configura aí, né, como design, como prática de design gráfico, né, só para a gente ter uma noção, ter um ponto de partida. O que o Kevin falou é interessante, porque quando a gente vai para cada área dessa, né, por exemplo, o design editorial, a tipografia, o cartaz, a embalagem, cada área dessa acaba sendo imensa, né, um campo de estudo, assim, bem imenso, e tem metodologias específicas, estudos específicos, isso é muito interessante. Então, eu estou fazendo uma introdução aqui, para que vocês consigam aí, pelo menos, tenham uma proposta de entender aí, basicamente, a prática do design, tá? Bom, se a gente basicamente compreende aquelas atividades, né, aqueles projetos como representante da prática do design gráfico, aí, e o que seria, então, a arte conceitual e qual seria a contribuição dessa arte conceitual para com o design, né? Então, essa é a proposta, meio que, né, uma problemática para a gente começar a pensar como seria essa relação, né, o porquê essas aproximações, para que a gente consiga aí, no decorrer dessa apresentação, fazer essas relações, essas aproximações. Olha que interessante, né? Isso aconteceu em tal período e acabou contribuindo, ou contribui ainda, né? Então, tem toda uma composição que aconteceu aí durante o século XX. Gente, eu acho muito bacana eu ressaltar que, se a gente fosse falar de design, da história do design, é uma coisa muito ampla, a gente voltaria muito mais tempo para discorrer. Eu estou centralizando aqui na arte conceitual do século XX, tá? Bom, e aí? Como que a gente pensa a arte, né? Como que a gente compreende esse tipo de arte, né? Então, agora eu começo a apresentar para vocês algumas vertentes, né, alguns manifestos que vai aí ilustrar melhor, né, essa nossa proposta aí de aproximações, tá? De aproximar a arte conceitual com o design. O nosso primeiro manifesto, eu vou trazer algumas características desse manifesto, depois eu apresento para vocês o estilo desse manifesto, e, em contrapartida, eu também apresento um projeto atual, né, ou parte de um projeto atual, que, querendo ou não, atende a estética, ou tem influência desse manifesto, tá? Então, nosso primeiro manifesto aqui é o Arts and Craft, que é traduzido fica artes e ofício. Tecnicamente, algumas literaturas colocam ele datado de 1880 a 1900, tem como principal expoente o William Morris, falando nesse manifesto, gente, acabou de ser lançado um livro muito interessante, que é esse livro aqui, ó, tá? Fica aqui a dica, para quem quiser se aprofundar, chama Sobre as Artes do Livro. É um livro bem bacana, né? E aí vai configurar e vai apresentar informações sobre esse manifesto e como ele é utilizado nas produções editoriais e também em tipografia. Bom, surgiu na Inglaterra, e aqui eu vou apresentar para vocês alguns tópicos que vão evidenciar aí as características desse manifesto. Primeiro, as oficinas produzindo artefatos em escala artesanal e semi-artesanal. Já vimos aí que tinha uma preocupação, né, de trazer artefatos ligado ao artesanato, né, ao processo manual de produção. Defendia o artesanato em oposição à mecanização e à produção em nível industrial. Então, nós temos aí a ênfase, né, de evidenciar o artesanato. Quando eu digo artesanato, são as produções manuais. Daqui a pouco a gente vai ver a imagem, só para a gente ter uma compreensão melhor, em oposição ao avanço da industrialização, né, que acaba perdendo um pouco aí para eles no início do século, acabava perdendo aí, né, a originalidade e aquela larga produção, né, repetitiva. O livro acabava ficando como objeto comum, né, sendo denominado como objeto comum. Acabar com a distinção artesão e artista. Então, esse manifesto, ele tem essa característica, é muito interessante, eu sempre falo para os meus alunos, né, que o princípio do design,
do designer, né, do profissional, a nossa gênese é a junção ali do artesão e do artista, né, que até então eram duas vertentes aí de atuação, de atividade comercial que existia, e com a junção do artesão e artista, surge aí uma estrutura que já, né, hoje nós poderíamos denominar como o profissional designer, tá? Tem a fundação da editora, né, Kelvin Scott Press, de 1890. É muito interessante porque a fundação dessa editora é um marco, né, para esse manifesto, porque hoje em dia o design gráfico, ele é muito, mas ele é muito representado também pelo design editorial. É uma vertente assim do gráfico poderosa, né? Essas diagramações de periódicos, de revista, tanto eletrônicas, tanto digitais quanto impressa, né? Se configura aí na área do design editorial, e é muito importante, e aqui a gente tem uma referência, né, para pensar aí nas propostas que viriam a seguir, né, de design aplicado em projetos editoriais. E aqui, qualidade de materiais e acabamento. Eu acho bem interessante, porque sempre, quando a gente vai estudar design, quando a gente vai pensar num projeto de design, né, um projeto gráfico, a gente sempre tem aquela preocupação, né, da qualidade do projeto na qual a gente vai desenvolver. Se for um projeto impresso, a gente vai ter uma preocupação com os materiais que serão utilizados, né, a gente tem que ter essa responsabilidade. E um projeto digital, aí a gente tem a preocupação do acabamento, né, e das informações ali organizadas, né, que vão estar dentro desse projeto gráfico, tá? Eu sempre vou intercalando aqui com vocês, né, o chat. Bem legal. A Clara, ela coloca uma pergunta aqui, ela fala, então éramos contra a indústria e depois nos unimos a ela. Clara, é muito interessante quando a gente começa a identificar esses detalhes nos manifestos, né, esses manifestos que se classificam, se caracterizam como arte conceitual. Então, um dos principais objetivos do Arts and Craft era fazer um processo artesanal, né, muito ligado ao artesanato, um processo manual, em oposição à crescente da indústria. Olha só, e hoje esse conceito não nos acompanha, né? A gente vê em próximos manifestos aí que eles mantêm a influência estética do manifesto, mas quebra alguns conceitos, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala que o Arts and Craft influenciou o design, é esteticamente, na proposta de representação de uma página de livro, né, na proposta estética de como ornamentar livro, capa e outros elementos gráficos que compõem a área editorial, tá? Agora, tem objetivos dentro de cada manifesto que a gente vai eliminando aí com o passar do tempo. Bem legal a sua colocação aí, tá? Bom, então aqui a gente tem uma primeira referência visual, né, só para a gente ter uma noção, né, do trabalho que a gente estava classificando aqui anteriormente, caracterizando como muito pendente, né, ou enfatizando o artesanal, né, e a gente consegue ver a composição aí de uma página dupla de um livro, né, a preocupação com ornamento, com mancha de texto. Quando eu falo mancha tipográfica, gente, eu estou falando desse bloco de texto, tá? Sempre é comum que essa parte que está com um ornamento, ela se apresenta de forma na cor branca. Eles trabalham branco no design moderno, né? É que aqui a gente tem um ornamento, mas sempre se apresenta nos livros aí, essa parte especificamente, né? Trazendo o branco, fazendo uma boa utilização do espaço em branco. Deixa eu só tentar abrir uma pasta aqui e mostrar para vocês o livro, né? Ó, por exemplo, esse livro aqui, ó. Então, essa mancha de texto que vocês acompanham aí na tela, né, ela corresponde aí, né, depois eu vou apresentar esse livro, eu dou um zoom aí na tela para que a gente possa olhar melhor, tá? Mais uma página, olha só, então aqui eu tenho o ornamento, eu tenho bastante elementos que compõem aí o miolo de um livro, depende muito do conceito desse livro, esse livro que eu mostrei para vocês anteriormente, né, que acabou de ser lançado, ele resgatou um pouco essas composições, né? Não são todos os projetos gráficos que vão ter essa estética, tá? Dentro do design gráfico, a gente trabalha muito com conceito, com a proposta conceitual, a ideia inicial. A gente tenta
pensar no visual daquele projeto, um visual na qual se relacione com a ideia, né, do conceito como um todo. Então, a gente não vai padronizar projetos, tá? A gente identifica o conceito para que a gente possa pensar, através de elementos como cor, tipografia, formas e estilos, o corpo desse projeto, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês, né, só para a gente... Esse primeiro livro aqui, depois eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada no... Esse livro aqui, ó, é um livro da Darkside, só para mostrar a importância da composição, né, da estrutura do livro que está sendo produzido agora, né, deixa eu voltar aqui, né, deixa eu só aqui, ó. Então aqui, ó, é uma composição, aquela página que eu coloquei em destaque lá, essa guarda aqui, ó, né, olha que interessante, então tem uma preocupação, a gente tem que ter uma preocupação de estruturação do livro, né, olha só, então isso daqui é uma boa representação, né, de a gente ter referências para constituir um projeto desse, né, e aqui também se enquadra literalmente dentro do design gráfico, tá? Assim como outro livro que eu estou mostrando lá no slide, esse daqui, ó, né, olha a composição desse livro, claro que perde um pouquinho, aqui no, né, olha a guarda. Então, olha a preocupação de se produzir hoje, né, um livro impresso. Então, isso daqui, gente, esses projetos gráficos impressos que se relacionam aí com a área editorial, é muito importante para que a gente tenha a dimensão aí do design, né, do design gráfico. Então, aqui ó, é um livro lá do início do século, né, com essa composição, e aqui são os livros que foram lançados recentemente, os livros impressos da Darkside, só para a gente ter um parâmetro aí, né, olha, as ilustrações e a composição de capa, né, de lombada e de miolo, né, que vem agora também colorido. Então, essa preocupação, né, da estética editorial é muito bacana quando a gente tem conhecimento e quando a gente busca referências, né, de base, tá bom? Aqui a gente salta para o segundo, né? A gente poderia continuar discutindo, só que o tempo é curto, né? A gente acaba falando bastante. Como eu já tinha dito anteriormente, são apresentações, tá? Esse conteúdo, quando apresentado em aula, ele tem uma duração, né? Uma duração bem extensa aí. Então a gente está tentando sintetizar, é muita informação para colocar aí em um curto período, então estou fazendo uma apresentação para vocês desses manifestos, tá? Claro que eu não peguei todos, só alguns, só para ilustrar aí a nossa caminhada. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Ó, o Kevin pergunta assim, mas por que é importante ter toda essa preocupação em um livro, por exemplo? Seria isso para ajudar a emergir melhor o leitor? Isso também entra, Kevin, só que assim, hoje em dia, há uma crescente do livro impresso, né? E o livro impresso, a gente não pode fazer um livro sem uma preocupação estética, sem ter uma capa bacana, principalmente livro de literatura. Então, hoje as editoras estão trabalhando muito com essa preocupação estética, né? Então, você acaba comprando um livro pela composição da obra, a história é boa, a capa é muito boa, ele se torna uma obra, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação visual. Geralmente, por exemplo, se eu vejo um livro soft, mole, né, um livrinho de capa mole, e um livro de capa dura, bem acabado, pelo mesmo preço ou por um pequeno valor a mais, eu acabo comprando o livro de capa dura, né? Eles vão ter uma preocupação tanto estética de capa, de página de capítulo, de guarda, quanto cor, a cor que é utilizada na folha, a tipografia que é utilizada também melhora a legibilidade. Então, tem todas essas preocupações, né, que são detalhes específicos que o designer gráfico precisa ter aí quando ele trabalha na área do design editorial, tá? A GC faz uma pergunta aqui, uma colocação. Creio que, além de proporcionar essa melhor imersão e representar a identidade visual da obra, os livros produzidos pela Darkside, por exemplo, se preocupam em proporcionar uma experiência a mais para o leitor e usuário. O Gessé, ele literalmente sintetizou aí
né, algo extremamente importante para que a gente possa justificar, né, esse uso, né, a boa estética de um livro. Muito obrigado, Gessé, por essa colocação, foi muito boa, tá? E atende bastante ao conceito aí de investir esteticamente em um livro. Muito bacana. Bom, aí nós temos o segundo manifestos aí, manifesto que é o Arte Nouveau, ou Arte Nova, datado aí de 1890 a 1910, algumas literaturas trazem essa data, né, a princípio. Sempre eu apresento para vocês alguns expoentes, temos vários expoentes, quando a gente faz um estudo profundo de cada manifesto, então eu trago ali 2, 1, 2 ou 3, mas eu deixo em aberto aí, porque é uma quantidade muito grande de pessoas envolvidas em cada manifesto, e são bastante informações. Então, estou tentando sintetizar ao máximo aqui, tá? Então, esse manifesto, ele continuou valorizando o ornamento, olha que interessante, vai de encontro à pergunta que a Clara fez, né? A colocação que a Clara fez. Esse manifesto, ele continuou valorizando o ornamento, lembrando que ele está sendo influenciado pelo que o manifesto que a gente acabou de apresentar, mas ele se livrou aí do preconceito em relação às máquinas. Então, quando foi dito aí no chat que, nossa, então nós éramos contra, e agora, olha só que interessante, por isso que é legal a gente conhecer esses caminhos, né, essa linha cronológica aí, para a gente compreender como que foi caindo alguns conceitos e como foi mantendo alguns conceitos, né, para a gente acabar utilizando hoje isso como parâmetro, tá? De início, o estilo aplicado à decoração, né, e logo mais ilustradores de livros e revistas e começaram a imitar o estilo. É bem legal aqui, porque quando a gente estuda a base do design, né, nessa perspectiva da arte conceitual, a gente se depara aí com outras vertentes, né, do design, ou também a arquitetura, né, então tem design de interiores, design de produto, design industrial, só que quando eu falei ênfase no design gráfico é porque a gente vai afunilando, porque senão aí fica muita coisa para ser discutida, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat, para que a gente possa ter esse... Bom, aqui é só uma representação desse estilo, a gente continua, a gente mantém, né, eles mantiveram aí os traços, né, essa representação orgânica, né? Só que aí a gente consegue já identificar um tipo específico gradativo de cor, de utilização de cor, né? E aquele conceito que a gente viu que eles não estavam mais ligados, né? Aquele conceito de oposição à industrialização, à crescente da industrialização. Então a gente vai começando a pensar, né? É legal porque quando a gente vai estudando esses manifestos, a gente vai pensando e acompanhando essas iniciativas inovadoras aí, tirando alguns conceitos e reaproveitando alguns elementos, tanto estético, né, para que possa ser utilizado e dar continuidade em algumas outras frentes que vão surgir aí durante o século XX, no início do século XX. Aqui é só para a gente ter um parâmetro de aplicação, né, a Red Label, o Black Label aqui, o Whisky, ele lançou uma edição comemorativa, né, edição histórica, e olha que interessante, né, essas edições, a caixa foi ilustrada, foi composta, assim, tinha em sua composição, linhas, traços, né, referências de alguns manifestos ali do início do século. Então, é muito interessante, tinha algumas que estava bem evidente aí, a arte nova. Então, é bem interessante para a gente começar a ter um parâmetro, né, e querendo ou não, eu já vou apresentando alguns produtos que se enquadram dentro do design gráfico. Então, embalagem é uma vertente forte também, a gente tinha falado anteriormente, o outro manifesto traz o editorial, aqui a gente traz a questão não só de revistas, como de embalagem, que é uma vertente poderosa aí do design gráfico, tá? Dando continuidade, a gente chega no cubismo, em 1907, né? Eu vou tentando passar para vocês manifestos, estética e algum projeto para a gente relacionar, né? Então, agora a gente chega aqui no cubismo, sempre acompanhando aqui o horário, gente, porque passa muito rápido, né?
Então, aqui, o que a gente tem? A gente tem um cubismo, que algumas literaturas datam de 1907, né? O cubismo ele é muito complexo, ele é bem abrangente, mas a gente só vai sintetizar aqui, apresentar algumas características. Coloquei aqui como dois principais expoentes, porque a gente acaba estudando esses dois expoentes dentro do design, né, do design gráfico. É claro, vocês vão se deparar com vários expoentes, principalmente de outras áreas, mas aqui a gente, como está falando, dando ênfase ao design gráfico, a gente redireciona para Kandinsky e para Picasso. E aqui algumas características que sintetizam, né, que vão nos levar a compreender essa estética e identificar essa estética. A desintegração da forma, que é o mais comum, né, a gente tem quadros aí com outro tipo de representação, né, decompõe os objetos para depois voltar a compor, então, né, a gente vai ver daqui a pouco, com um dos expoentes, que eles desenhavam, depois eles faziam a desconstrução daquele objeto, né, e fazia uma composição, novamente ali, utilizando a forma que caracterizava e apresentava o cubismo, né. Introdução de novas perspectivas, quando a gente se depara com uma tela cubista, né, a proposta visual da tela cubista nos remete a essas novas perspectivas, né, decomposição em cubo já está nas entrelinhas das características anteriores. Impressão de bidimensionalidade, é muito interessante que é um diferencial, né, a gente não está sendo realista na apresentação desse manifesto, só que esse novo formato, essa nova configuração aí, ela dá essa impressão de profundidade, tá? Bom, aqui a gente tem o Kandinsky. Quando eu escolhi o Kandinsky, né, e o Picasso, o Kandinsky é porque ele fazia um estudo muito importante das cores, né, da utilização de cores. Então a gente consegue ver aqui nos quadros que ele tinha essa preocupação, né, ele fazia um estudo profundo mesmo. Tem alguns livros que a gente utiliza como parâmetro na área do design gráfico que eles estão constituídos na perspectiva de Kandinsky, nessa base teórica de Kandinsky, então é muito interessante, por isso que ele acaba sendo aí uma referência para nós, né, do design gráfico. Né, e as questões aqui de estudo de cores e sua legibilidade, isso é muito interessante, né, a gente sempre tem essa preocupação de quando vai pensar no novo projeto, quando a gente vai levantar os elementos que vão compor esse projeto, cores, tipografia, forma, né, e as cores, a gente vai utilizar duas ou três cores, a gente fica preocupado com a relação dessas cores, né, e como que vai ser visualizar isso como um todo. E é muito bacana ter ele como parâmetro, né, porque a gente tem acesso a livros, né, que servem como guia aí para a gente ter um melhor insight aí no nosso processo metodológico de composição de um projeto gráfico. O Picasso, né, eu coloquei, é bem representativo, aqui é mais para a gente analisar a composição da arte, né, para o período, é algo que disruptivo, né, algo que rompe com o que era proposto, então é bem interessante a gente ter essa perspectiva, né, ter essa compreensão contextual, né, e a gente chega aqui no The Still. É muito bacana, o The Still é um dos manifestos que eu mais gosto, e querendo ou não, é um dos manifestos, assim, para quem estuda design gráfico, é fundamental que tenha conhecimento de Still, né? Importantíssimo, claro, são vários manifestos importantes que eu estou apresentando, só que tem alguns que são manifestos-chave, que vão influenciar diretamente ali a vertente gráfica de atuação do design, né? Então, nós temos o The Still aqui, ele também, ele se encontra, né, na verdade, em alguns livros de história da arte, com o nome de neoplasticismo, né? E nos livros de design, ele sempre está ali, colocado, denominado como The Still, tá? O estilo. Surgiu em 1917, o principal expoente, né, os principais expoentes que eu peguei aqui para a gente configurar e tentar aí, trazer para a área do design gráfico é o Theo van Desburg e o Piet Mondrian. O Piet Mondrian, acho que quase todo mundo conhece, né? E depois a gente tem aí
Ele, né, uma primeira característica, o movimento artístico holandês, olha que interessante, antecede em até 2 anos a fundação da Bauhaus na cidade de Weimar. Eu acho muito bacana, porque a gente está aqui em 1917, eu acho que quando a gente pega como base a história, a gente está passando pela Primeira Guerra Mundial, nós temos a Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, então esse manifesto, ele surge ali no finalzinho da Primeira Guerra, já acompanhando em paralelo o final da Primeira Guerra Mundial, e quando ele coloca aqui que antecede até 2 anos a fundação da Bauhaus, a nossa grande escola de estudo, né, que a gente tem como parâmetro, base de estudo, porque ela surge, ela é fundada ali em 1919, um ano depois da Primeira Guerra Mundial, tá? Só para a gente ter uma compreensão estética desse manifesto, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat, aí a gente já volta para discutir um pouco essa estética. Bom, aqui eu acho muito interessante, porque, gente, eu estou acompanhando aqui o horário, né? Quando a gente faz uma análise, isso daqui é uma capa de revista, né, que formalizou o lançamento do manifesto em 1917, né, aqui, ó, 1917. Eu acho muito interessante a composição dessa capa, né, dessa peça, e isso aqui é a tipografia, né, o que a gente muitos conhece como fonte, né, na área de design gráfico a gente chama de tipografia. Então eu acho muito interessante porque isso é muito inovador para a época e é disruptivo, né, eu sempre falo disruptivo porque é uma ruptura, né, no que era utilizado como uma fonte normal, né, aí nos projetos gráficos, né, que eram produzidos e veiculados. Então é bem inovador, é usado para a época utilizar esse tipo de tipografia que foi constituída e desenvolvida para acompanhar o conceito do manifesto. Então, ó, pensando aqui que tem uma tipografia específica, pensando aqui que está impresso, né, num projeto editorial, então nós temos esse manifesto aí para quem é da área do design gráfico como uma referência muito forte, tá? Aqui o bloco, né, de imagem, de texto e de imagem, é muito interessante para a gente fazer essa composição. A gente veio de manifestos que tinha uma estrutura diferente, e a gente vai conhecendo aí novos conceitos que a gente acaba adentrando na atuação prática do design, tá? O The Steel e o design. Esse manifesto, como ele está muito relacionado ao, ao design, né, o design gráfico, então eu acabei evidenciando aqui, né, algumas características para que a gente tenha aí, né, conseguir ilustrar a dimensão desse manifesto para a nossa área, né, e a contribuição que ele nos deu aí, né. Então, olha só, eliminação do ornamento. Então, há 2 manifestos atrás, o pessoal trabalhava bastante com ornamentos. Então, esse vem e faz o quê? Eliminação do ornamento. Redução de dimensões, então vai ter o quê? Um redimensionamento de produtos, né, e também de arte específica, de objetos, né, digo isso na parte da arte. Revestimento claro, eles vão fazer um bom uso aí do espaço em branco, né, da clareza, do que a gente pode considerar minimalismo, né, minimalista. Organização espacial, a espacialidade entre texto e imagem. Então, é bem bacana, porque a gente vai começar a ter a preocupação, né, aí de configuração do que a gente chama de layout de uma peça. Eu estou falando aqui de um projeto gráfico impresso, né? Então, a gente começa a ter uma preocupação, nós designers da área gráfica, a gente começa a ter essa preocupação aí com o layout de uma peça, o bom uso do espaço em branco, o bom uso dos textos, e como ele vai estar se relacionando aí com os outros elementos, como imagem, né, no corpo dessa peça. Então, esses pontos a gente herdou aí do The Steel, tá? Bom, aqui a gente tem, só para a gente ter um parâmetro, né, pensando que, ó, aqui é 1921, o quão é inovador para a época se produzir uma peça assim, usando pensando na tecnologia que tinha disponível na época, né? Olha que legal, a disposição, o layout, o uso do espaço em branco, né? Então a composição dessas peças. E aqui
para a gente conhecer, é bem legal isso desse manifesto, gente, porque há um conceito que existe por trás do Day Still, que é muito legal, e eu sempre destaco isso em aula, que é o que eles diziam como conceito principal é você viver dentro da arte. Mas como? Como pensar nesse conceito? Como conseguir ilustrar esse conceito, né? Então, eu pego aqui para a gente tentar analisar, fazer uma análise e ilustrar melhor esse conceito. O Theo van Desburg, que ela é bem interessante para quem está na área do design gráfico, arquiteto, teórico, e eu coloquei ele aqui, ó, que eu vou apresentar para vocês, essa composição dele. Lembra que uma das características do cubismo que acaba influenciando o Day Still é essa decomposição, né, de um objeto e depois recompô-lo, né, em cubos ou em figuras geométricas. Então, o Day Still ele é influenciado pelo cubismo, né, e aqui o Theo van Desburg tem essa proposta, isso daqui é uma tela dele, né, uma composição que se chama A Vaca. Eu coloquei o passo a passo, né, como ele produziu a peça, porque se eu coloco só isso daqui, as pessoas podem ter vários questionamentos. Né, o que é isso? Isso não é uma vaca, né? Então, em sala eu faço até essa brincadeira, mas aqui eu já coloquei todo o passo a passo, né? Então, aqui, ó, o desenho de uma vaca, a desconstrução dessa vaca, né, e a composição dela em cubos. E esse tipo de arte, né, que pertence ao Day Still, é a arte que tem como base aquele conceito de viver dentro da arte. Como eu ilustro isso, né? Olha que legal. Então, uma tela como a vaca do Theo van Desburg, ela pode ser projetada no interior de um ambiente. Então, nós estamos falando aqui de outras vertentes, né, do design. Estou dando ênfase no design gráfico, mas não tem como fugir aí da raiz, né, da atuação desse conceito, desse manifesto, porque é muito importante para que a gente tenha essa compreensão. Então, como viver dentro da arte? É ter essas peças, ter esse estilo como referência, né, além de uma moldura, além do papel. Tá? Então, aqui a gente vê a arte projetada no interior, a gente vê a arte projetada na arquitetura também. Tá? E aqui um segundo, né, é o Piet Mondrian, né, que o pessoal conhece por conta da popularidade das peças, das composições dele, né? Então aqui a gente tem uma composição bem popular, e a gente acaba se deparando em pesquisas, é muito comum, esse tipo de objeto, que é uma cadeira que foi desenvolvida utilizando o conceito o conceito estético da composição de Mondrian, né? E a gente se encontra com outros projetos aí que vai de encontro, né, com essa proposta conceitual aí desse estilo, né? Lembrando que a predominância aí desse estilo não só na área gráfica, mas também aí interiores e arquitetura, tá? Então a gente pega uma construção do início do século XX, parece que foi produzido ontem, né? É uma discussão até que foi gerada em sala e é muito legal aí a gente ter esse parâmetro, né, do modernismo do início do século XX, porque por isso que a gente chama aí, né, as frentes modernistas do início do século XX. E a projeção, né, do ambiente, da mobília, então é viver aqui literalmente dentro da arte. Só um minutinho. Só estou lendo aqui a pergunta do Kevin. Sim, Kevin, eu entendo aqui, né, o motivo de um designer estudar artista abstrato. Eu acho que, assim, não dá para você ser um bom profissional, né, atender vários tipos de projeto, se a gente não tem ali propriedade, né, de referência de base. É muito interessante, principalmente para nós da área gráfica. O legal é, assim, é que o design ele não se resume a áreas específicas, ele é muito abrangente. A gente vai conhecendo a dimensão do design conforme a gente vai estudando, né? Aí, continuando a sua pergunta, você fala, não seria melhor eles apenas entender a relação de valor sobre um objeto, por exemplo? Sim, é interessante. É que, às vezes, também a gente não pode ficar preso somente a um objeto moderno e direto, né, de como ele está sendo produzido, qual é a função desse objeto e qual o destino desse objeto. Só que a composição
de um objeto, de um outro projeto, existem frentes propositais, né? E essas frentes aí é onde a gente usa como base conhecimento para estar desenvolvendo e atendendo melhor aí, esteticamente, o objeto, tá? Na criação de um carro, o design precisa saber como é que o carro... Sim, só que assim, o interessante também é que, como eu tenho falado aqui, né, durante a apresentação, é que a gente está dando ênfase no design gráfico, entendeu? Então, existe depois especializações que você vai aí dar ênfase em outras vertentes do design. Então, para você ser um designer automobilístico, você vai ter que estudar aí um outro tempo, né, estudar outras bases, outras frentes. Então, é muito interessante aí a gente começar a dividir, porque quando eu falo design, eu estou falando ele em sua amplitude, ele como um todo. Só que dentro do design, a gente subdivide aí como o design gráfico, o design automobilístico, né, design de produto. Então, a gente tem que ter um cuidadinho aí na hora de compreender, né, cada frente aí que corresponde à vertente específica aí do design, tá? Bom, aí continuando aqui, só para a gente ter uma compreensão, né, da dimensão, né, pegando aí como base, objeto, materiais, que podem ser utilizados. E aqui, só para finalizar esse manifesto, né, quando um viés da arte acaba influenciando aí outro viés da arte. Isso é muito interessante, a gente vê muito isso, presencia muito isso dentro Oi, Paulo, boa tarde, tudo bem? Aqui é o João área Pedro, estou um pouco musical. atrasado, mas eu já estou aqui. Olá, 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 João oi, Pedro, João tudo Pedro. bem? Tudo bem, eu estou atrasado, mas já estou aqui. Ah, beleza. Aproveita aí, tá? Então, aqui, ó, só para a gente sintetizar a importância que isso tem, não só, né, para a composição literal de um projeto de design, quanto, né, outras vertentes da arte, por exemplo. Se você for fazer um levantamento de discos ou de bandas que utilizam a influência desses manifestos, é muito grande, né? Agora, lembrando que para a composição, para a arte desse álbum, aí sim, é um trabalho gráfico, tá? Mas é muito interessante a gente fazer esse levantamento. Tem manifestos que atende aí a frente cinematográfica, que é uma disciplina que tem dentro do curso de design, né? Só que aqui a gente está enfatizando, sintetizando, né, na verdade, alguns pontos específicos. Não dá para falar tudo, né, e articular tudo aqui. Bom, aqui a gente tem, lembrando que o tempo não é tão longo, né? Se encerra por volta das 4 horas, então eu tenho que correr contra o tempo, né? Aqui a gente tem o construtivismo russo, que também é um manifesto bem interessante para quem atua no design gráfico, é importantíssimo, né, vai influenciar a Bauhaus, que é uma escola que a gente tem como referência, né, e ele é um manifesto, aí, um movimento que as pessoas consideram, a literatura considera aí um dos mais influentes na arte moderna e no design moderno do século XX, só para a gente ter uma ideia da dimensão aí desse manifesto, tá? Lembrando que ele está muito atrelado à propaganda russa, né, que se destacou a partir de uma revolução que aconteceu na Rússia em 1917. Eles utilizavam aí o pôster como propaganda. Então, a gente volta a uma peça efêmera, que é o cartaz. Né, o cartaz é uma peça muito forte dentro do design gráfico. Né, a gente tem os cartazes de cinema, a gente tem o lambi-lambi, a gente tem N tipo de cartazes, né, e são peças efêmeras e conceituais. Tá? E aqui, ó, o construtivismo, ele pega como ponto de partida, né, os cartazes que eram utilizados na época. Então, a gente tem aí um manifesto bem interessante, que acaba contribuindo bastante com o design gráfico por conta disso, tá? Um dos principais representantes aí, expoentes do construtivismo, a gente tem o Alexander Rodchenko. Eu sempre coloco aqui o representante, o expoente, para que vocês possam depois, quem quer pesquisar, né, quem quiser aí dar continuidade em estudos, né, com essa base mais teórica, com essa composição, né. Então, aqui, ó, destacando mais uma vez que a propaganda russa teve um destaque na Revolução de 1917, que aconteceu lá, né, e isso fazia o quê? A crescente aí, né, dos meios de comunicação
que era a principal peça que era utilizada aí, era o cartaz, tá? E a gente começa a ficar atento como que era a composição desse cartaz, porque a composição, a utilização da tipografia, a utilização da cor, da forma, então isso acaba influenciando a estética, uma área de atuação específica aí do design gráfico. Algumas peças só para a gente ter um parâmetro, existem inúmeras peças, só que eu não posso estar, né, depois a gente... Essa é uma peça do Rodtchenko, né, tem a questão do uso da fotografia, né, na composição de um cartaz, uma fotomontagem, eles são bem influenciadores nessa área, né, e aqui são algumas heranças do construtivismo na construção do design. Eu acho muito interessante, porque tem alguns conceitos que a gente não pegou do nada, né, para a gente pensar, para a gente ter esse conceito hoje como base, né, que compõe, por exemplo, as disciplinas, e essas disciplinas estão na matriz do curso de design, a gente acabou herdando bastante conceito desses manifestos, de escolas, né, que fizeram história aí. A gente não pegou isso do nada, não foi intuitivo, tá? Tem todo um estudo aí de composição. Então, aqui na herança do construtivismo, na construção do design, nós temos o uso da tipografia em corpos grandes e como elementos pictóricos. Então, a gente tem o avanço da utilização da tipografia em peças gráficas, né? O excesso, assim, não o excesso, mas a eliminação de imagem e a substituição por tipografia, tendo não só um papel verbal, mas também um papel visual, né, imagético, mais imagético do que verbal. O estabelecimento da necessidade de um ponto de atração na área de composição. A gente sempre vê nos cartazes construtivistas que tem uma composição, tem um ponto, que é o centro, e daquilo surge, né, daquilo se esvaía o conceito, que vai, né, retratar e vai estar espalhado ali em todo o layout da peça. A exploração intensiva das possibilidades da fotografia, então a gente vê as fotos montagens, né, a Bauhaus vai herdar bastante essa tendência, vai herdar essa tendência do construtivismo e vai, né, ter uma atuação forte nessa linha. A mescla de texto e layout, mais uma vez, a gente já tinha visto isso no The Steel, mais uma vez a gente tem um outro manifesto importantíssimo do design gráfico, na qual a gente tem aquela preocupação, né, do layout, o texto, a relação entre os elementos gráficos que compõem o projeto, né, então são algumas das heranças aí do construtivismo. Continuando, rejeição das pinturas convencionais de cavalete, então, para se produzir um cartaz, não tinha mais aqueles métodos tradicionais, isso é muito legal, porque hoje a gente tem algumas disciplinas nos cursos de design, na qual a gente produz um cartaz, uma peça específica, utilizando técnicas diferentes, né? Então, a gente não ficou preso a essas formas tradicionais de desenvolvimento, né, de algumas peças relacionadas aí, né, à arte. A ideia de arte a favor de desenho utilitário, destinado à produção de massa, então, eles fortalecem bastante a massificação, a gente chama de estandartização do objeto, né? Isso é algo que também vai ser dado, a Bauhaus vai herdar do construtivismo e acaba aí propondo, né, essa estandartização de uma forma mais clara, tá? A recorrência a angulações de imagens e formas que surpreendam o observador, isso a gente vê muito nos cartazes do construtivismo, né, as formas, os ângulos específicos que eles utilizam, né, as projeções fotográficas, a tipografia, sempre trabalhando aí, né, com uma distribuição, uma organização muito interessante dentro do layout de cada cartaz. O estabelecimento de uma linguagem visual essencialmente sintética, né, sempre eles trabalham algo que possa ser compreendido, né, uma linguagem, tanto que eles utilizam bastante aí as cores primárias na concepção desses cartazes, então eles acabam utilizando os elementos bem básicos aí na concepção
desses cartazes aí que foram veiculados durante esse período, tá? Eu acho bem interessante essa última característica do construtivismo, que literalmente aí vai, né, mudar e define o que a gente entende como design moderno. Por exemplo, impulsionou o conceito utilitário do design, a funcionalidade. Quando eu falo design moderno, gente, estou falando design funcional. Só um minutinho que eu vou tentando me articular aqui. A Ana Beatriz coloca aqui ela faz uma colocação relacionada com a pergunta do Kevin, né? Voltando à questão do Kevin, estudar artista, de certa forma, a história é importante para entender a representatividade do design daquela época e como ele se encontra presente nos dias atuais. Isso permite ampliar o nosso repertório cultural e visual, possibilitando construir e desconstruir a estética e a simbologia no processo de criação e desenvolvimento de uma peça. Perfeita a sua colocação, né? Então, principalmente para nós que somos da área do design gráfico, quando a gente busca estudar, ter essa linha cronológica como referência, é literalmente para a gente ter, né, todo esse arsenal aí, esse repertório cultural, né? Isso acaba se tornando presente nas nossas produções, né? Nos insights criativos que a gente tem e acaba constituindo aí os projetos gráficos que a gente acaba desenvolvendo. Perfeita essa colocação. Bom, algumas outras características, né, forma geométrica, vão estar presentes no design moderno, a fotomontagem, como já tinha dito antes, a exclusão da serifa está relacionada ao uso da tipografia, as cores primárias predominantes nos cartazes, né, é muito difícil trabalhar aí uma composição com cores primárias, né, então eles acabam fazendo bom uso, a predominância do preto, do branco e do vermelho nas peças que eles desenvolveram, né? E esse movimento durou até 1934, tá? Então, foi de 1913 a 1934, tem um período até considerável aí de atuação. Bom, aqui a gente tem duas capas de disco, olha só que interessante, a gente tem o mundo da música muito influenciada, né? Lembrando que cada álbum tem seu projeto gráfico, mas os artistas aí trabalham de forma conceitual, tendo como base conhecimento esses manifestos e acaba proporcionando essa riqueza cultural e de referências, né? Então, nós temos a capa do Franz Ferdinand, que é uma capa extremamente conceitual, tem bastante informação, e do Kraftwerk aí, lembrando propostas construtivistas, tá? E aqui, por fim, a gente chega na Bauhaus, né? Vamos chegando já na linha final, lembrando que a gente tem, eu vou ter que estourar um pouquinho aqui o tempo, né? Nós temos a Bauhaus aí de 1919 a 1933, é uma escola que vai sintetizar a nossa linha, vai marcar aqui a chegada da nossa linha cronológica, porque parte dos expoentes que foram apresentados, que estão na frente dos manifestos, né, desses manifestos de vanguarda, parte deles acabam dando aula dentro da Bauhaus, isso é muito interessante, esse choque cultural, né? Então, por isso que a gente acaba sintetizando depois, tudo isso deságua ali dentro dessa escola, né, da Bauhaus. Algumas características, período de grandes mudanças na arte e estrutura social, a Bauhaus surge aqui, é fundada em 1919, nós estamos aí no período pós-Primeira Guerra Mundial, então, automaticamente, esse ambiente, esse clima de guerra, influencia, né, em mudanças na produção de arte e na estrutura social, no comportamento de como se pensar, né, como as pessoas estavam pensando na época. Então, ela surge aqui, ó, com a união de escolas de artes e ofícios e escola superior de belas artes, né? Então, nós temos a junção de escolas que eram existente, comum, né? Era comum existir esse tipo de escola, escolas de artes e ofícios, escolas de belas artes. Então, com a junção dessas duas linhas aí, surge a Bauhaus. O primeiro diretor que a Bauhaus teve foi o Walter Gropius. Eu sempre coloco, porque vocês acabam encontrando bastante conteúdo, né? Ele é bacana para ter como referência e buscar conteúdo. Uso de materiais como vidro, ferro e bronze para representar o desenvolvimento industrial. Nós temos aqui a inserção desses materiais, né, para a produção de mobiliário, então, e também na arquitetura. Então, nós já temos outras frentes aí que são influenciadas pela Bauhaus. Estudo de simplificação das formas, nós temos uma atuação, uma influência do cubismo,
né? União da arte, da técnica e da indústria, que é um tripé aí bem presente dentro da Bauhaus, que acaba literalmente seguindo toda a forma de atuação do design gráfico aí, né? Isso sintetiza, isso está bem presente na matriz curricular do curso de design gráfico. E quando coloca aqui a mudança da madeira para o aço, vem como uma expressão, né? A substituição, a inserção de novos materiais na composição de objetos. No ensino da Bauhaus, né? Qual era a proposta de ensino da Bauhaus? Gente, estou falando isso de forma, assim, muito introdutória, porque é muito conteúdo mesmo, tudo isso se configura em várias aulas, né? Então, estou tentando sintetizar ao máximo aí, todos esses pontos importantes que a gente acaba estudando, tá? Então, aqui o ensino na Bauhaus, liberar a criatividade dos estudantes. Eu estou apresentando essas características do ensino, porque ela está muito presente hoje dentro das instituições. A gente herdou isso da Bauhaus, né? No curso de design gráfico, por exemplo, a gente tenta, né? A gente sempre proporciona ao aluno formas, né? Caminhos para que possa aí liberar a criatividade, né? Ele possa ter esses caminhos, essas práticas, né? Para que os insights criativos estejam presentes aí no desenrolar aí das atividades realizadas em sala, tá? Estudo da forma, fundamentos da cor e contraste, né? Então, olha só, estudo da forma, a gente tem aquela preocupação, mais uma vez, a gente está falando de design gráfico, fundamentos da cor, a importância da gente estudar a cor e o contraste, né? Eu acho interessante porque a gente sempre, quando a gente começa a estudar design, a gente tem como base, antes da gente entrar na área do design, a gente tem como base ali as cores primárias, as cores secundárias, as cores terciárias. Não está errado, mas só que é um estudo básico, né, de cores, assim. A gente tem, claro, tem professores dentro da Bauhaus que vão ter esse ponto de partida, acaba nos auxiliando bastante nos estudos, só que quando a gente está dentro da prática do design gráfico, a gente tem tons gradativos, uma quantidade imensa de tons gradativos, né, de variações, do vermelho, do verde, então a gente começa a ter aí, lidar bastante com essa parte de contraste e de composição, tá? Toda a parte teórica era experimentada posteriormente em oficina, essa configuração a gente herdou literalmente, né, disciplinas do design, a gente tem teoria, a gente tem fundamentos, e a gente tem prática, né, para que isso possa criar autoconfiança no aluno. Essa prática, né, essa vivência aí leva à autoconfiança do aluno. Alguns dos professores da Bauhaus, aqui nós temos Johannes Itten, né, que fazia estudo de cor, né, eu estou apresentando os nomes para que vocês, depois se alguém tem interesse em pesquisar, e a área de atuação que ele tinha da escola. Existem inúmeros professores, eu peguei só alguns que a gente acaba destacando dentro do design. Tá? O Walter Gropius, que tinha formação em arquitetura, depois, quando teve a ascensão nazista na Alemanha, né, ele foi para os Estados Unidos e acabou sendo diretor do curso de arquitetura de Harvard, né, então nós temos uma trajetória bem interessante aí do Walter Gropius. A Gunther Stolz, né, que ela trabalhava com a parte têxtil, né, muito legal essa parte de estamparia, né. A Marianne Brandt, que era designer de aço, tinha um nome específico para isso, né, mas está configurado assim, ela trabalhava com metais aí, alguns metais específicos, para a composição de objetos utilitários do dia a dia. Então, essa chaleira é muito icônica, a gente acaba se deparando com esse objeto em livros sobre a Bauhaus, então a designer aí responsável é a Marianne Brandt, tá? O Kandinsky, ele foi professor da Bauhaus, ele está à frente lá do cubismo, e ele é uma referência bem bacana aí para quem quer estudar cores, principalmente na área do design gráfico. O Marcel Breyer, eu acho muito legal apresentar, mesmo ele estando centralizado, né, ele tem um segmento específico aí, no design de produto, de imobiliários, ele trouxe essa inovação de utilizar o ferro, né, no desenvolvimento de produtos. Então nós temos aí os móveis tubulares, nós temos essa cadeira Vasily, que é uma referência de 1925, 26,
né, e algumas outras propostas aí que acabam utilizando esses materiais que foram citados nas características de atuação da escola. Então, a gente consegue ver que cada professor tem uma atuação específica ali. Laszlo Moholy-Nagy, né, é bem legal para quem é da área do design gráfico, né, as composições, a fotomontagem, as cores, é bem influenciado pelo construtivismo russo, né. E o Shishoji, que a gente estuda bastante na questão do grid e também na questão tipográfica. Então, eu converso com vocês na segunda sobre tipografia e design. O Jean Shishoji é referência para quando a gente busca informações, né, sobre tipografia, como compreender tipografia, mudar a forma de pensar tipografia dentro do design gráfico. Então, é uma grande referência para estudantes e profissionais da área de design gráfico. Pessoal, e para a gente finalizar, aqui, deixa eu só dar uma olhadinha, aqui são algumas referências, né, que vocês podem ter, vocês vão encontrar material bem interessante, igual história do design gráfico, teoria do design gráfico, né, e só para a gente finalizar aqui, eu acho bem interessante, né, eu peço até desculpa por ser tão conciso, né, tudo isso ser tão curto, porque são pontos históricos que estão presentes na linha cronológica dos movimentos que influenciaram o design, que de alguma forma ajudaram na consolidação do design, aí a gente tem que falar assim, de forma tão sintetizada, tá? Mas é só uma apresentação do quão importante é a gente ter a arte conceitual como base, principalmente pessoas que têm interesse aí em estudar design gráfico ou atuar na área, né, buscando estudo e se aprofundando cada vez mais aí na área gráfica, tá? Então, eu agradeço a todos pela presença e grande abraço e até mais. Professor, deixa eu perguntar. Eu não faço design gráfico, mas eu estudei um pouco dele, eu sou mais um ilustrador. Como é que eu poderia, tipo, utilizar esses conceitos das artes mais antigas para aplicar numa ilustra, por exemplo? Então, depende muito, Kevin, do tipo de ilustração que você está fazendo. Porque, assim, quando a gente estuda design gráfico, a gente começa a identificar que cada projeto, ele vai ter uma estética específica, né? A gente faz um levantamento, há processos metodológicos, né, que nos redireciona e organiza nossas atividades para que a gente, literalmente, faça aí a composição final e o desenvolvimento de um projeto gráfico. Então, nesses estudos que a gente acaba realizando, a gente identifica, né, a estética que vai ser mais interessante, o público-alvo, né, que vai estar ali, na qual vai ser destinado esse projeto gráfico. Então, todo esse processo, ou como você identifica isso, está dentro desses processos metodológicos que a gente utiliza na composição de um projeto gráfico. Só que isso é uma proposta que a gente tem que se aprofundar um pouco mais, entendeu? Então, a gente acaba identificando o estilo conforme a necessidade do projeto gráfico na qual a gente vai trabalhar. Mas é muito interessante você ser ilustrador. Eu quero, se possível, depois, me mande suas ilustrações para eu dar uma olhada, tá? Pode ser? Beleza, então, Kevin. Abraço, tá? Obrigado, Lucas, sempre muito presente aí. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.